Olá pessoal, a gente está aqui reunido em Brasília para tratar da Lava Jato e uma preocupação da nossa reunião, que acabou de acabar a reunião, a gente está aqui perto do prédio do Supremo Tribunal Federal, é que o Supremo Tribunal Federal, naquele prédio ali, vai julgar uma questão no dia 13 de março que é vital para a Lava Jato. Queria que os colegas das Lava Jatos do Rio de Janeiro e São Paulo explicassem rapidamente para a gente essa questão. Pois é, no dia 13 vai ter uma decisão muito importante. Fugindo do juridiquês, essa decisão pode anular vários processos no Brasil inteiro e afetar de maneira muito significativa o nosso caso da Lava Jato no Rio de Janeiro. Então, a questão da competência da Justiça Federal, Justiça Eleitoral, para os casos de corrupção. Então, queria pedir para o pessoal acompanhar esse caso que é muito importante. É uma decisão que, dependendo do resultado, se concluir que é da competência da Justiça Eleitoral, pode acabar com a Lava Jato de Curitiba, do Rio de Janeiro e de São Paulo, considerando que existem vários políticos importantes envolvidos e que devem ficar afetados e imunizados com essa decisão. Isso aí, pessoal. Agradecemos a atenção de vocês a essa questão, que é uma questão de alta relevância pública para o combate à corrupção, porque pode acabar com a Lava Jato para o passado, anulando os processos, afeta o presente, as investigações em curso, que mudariam de lugar e teriam dificuldade teriam uma solução de continuidade, uma quebra na continuidade, e afeta o futuro das investigações contra a corrupção no país. Um abraço a todos. Um abraço. O que é a lei da ficha limpa? A lei da ficha limpa significa dizer o seguinte: o povo não sabe escolher, quem escolhe é o Poder Judiciário. Eu tive ontem com o Gilmar. Nós fomos lá levar as denúncias do Tacla Duran para ele. Quem vai botar a boca no trombone para apurar denúncias? É o Gilmar Mendes. É mesmo. Eu vi. Então, assim, nós temos que aprender a perceber o jogo do xadrez e a fazer política. O Gilmar hoje é nosso aliado, amanhã volta a ser nosso inimigo, mas hoje ele é nosso aliado. E nós somos aliados dele. Isso revelou, e nós estamos nesse caos por conta desse método de governança corrupta. Nós temos hoje, como método de governança, um modelo cleptocrata. 2 julgamentos são de vida ou morte para a Lava Jato no começo de 2019. O primeiro vai acontecer agora, dia 13 de março, e o segundo, dia 10 de abril, sobre execução provisória da pena. Mas o primeiro deles, do dia 13 de março, ele pode impactar não só o futuro da Lava Jato, mas o passado também. Pode acabar derrubando o que aconteceu para trás da Lava Jato. Esse é o julgamento que vai definir se, quando existem crimes comuns, como corrupção, e crimes eleitorais, como Caixa 2, esses 2 crimes devem tramitar em conjunto perante a Justiça Eleitoral, ou se a investigação e o processo são separados, e o crime eleitoral fica na Justiça Eleitoral, e o crime comum de corrupção fica na Justiça Federal ou Justiça Estadual. O que acontece é que alguns ministros do Supremo entendem que tudo tem que caminhar junto, diferentemente do que aconteceu na Lava Jato. E se eles assim entenderem, se o Supremo assim entender, todo o julgamento que aconteceu para trás da Lava Jato, todas as investigações vão ser nulas, porque deveriam ter tramitado perante a Justiça Eleitoral. E para o futuro, a gente ainda vai ter um grande prejuízo, porque novas grandes investigações vão ser muito difíceis de acontecer. A Justiça Eleitoral ela não é apropriada para grandes investigações e complexas, porque existe uma grande rotatividade de juízes e promotores que trabalham nela, e ela não tem uma estrutura própria, focada, vocacionada para investigação de crimes complexos, de lavagem de dinheiro e de corrupção. Então, nós dependemos de um julgamento do Supremo Tribunal Federal no dia 13 de março agora. Falta apenas um mês para que nós possamos continuar trabalhando de modo firme contra a corrupção e para que a gente possa preservar o que aconteceu até hoje na Lava Jato. Um grande abraço. A pressão está aumentando e os pedidos de impeachment de ministros do STF vão se acumulando. Um sinal claro de que, diante destes fatos, a Suprema Corte do Brasil já não tem mais autoridade moral para julgar nada. Encabeçado pela deputada Bia Kicis, juntamente com os deputados Kim Kataguiri, Carla Zambelli, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Marco Feliciano e outros 11, foi protocolado pedidos de impeachment dos ministros do STF que votaram a favor da criminalização da homofobia. A base dos pedidos envolve a alegação de que os ministros Edson Fachin, Celso de Mello, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes invadiram a competência do Legislativo, medidas que seus poderes não permitem por serem oriundos do Judiciário. Estamos aqui representando um grupo de 18 pessoas, 16 parlamentares e mais 2 cidadãos que viemos entregar um pedido de impeachment dos 4 ministros do Supremo Tribunal Federal
que no julgamento que já começou daquela ação direta por omissão, estão criando um crime, tá? Invadindo a competência do Congresso Nacional e criando crime, gente. Quer dizer, crime só pode ser criado por lei e não pode nem ser medida provisória, não pode ser nenhum tipo de norma, somente lei no sentido estrito, que é a lei aprovada pelo Congresso Nacional. E o Supremo está violando essa regra básica de direito penal, que é a única regra que nos dá segurança jurídica para que a gente não possa ser criminalizado sem saber da existência do crime. Ou seja, o STF, que só condenou um deputado que nem sequer foi preso em quase 5 anos de Lava Jato e vive estampando capas de jornais com seus ministros, indicados por políticos, por envolvimento em escândalos de corrupção, passaram por cima do parlamento e legislaram no lugar dos parlamentares eleitos pelo povo. O correto seria que a discussão fosse realizada e votada pelo Congresso e não no STF. Nós não fomos eleitos para chegar aqui no Congresso Nacional e continuarmos vendo o Congresso ser atropelado. É o que o Supremo está fazendo conosco, legislando ao invés de julgar. Aí tem centenas e milhares de processos lá e não consegue julgar, só querem legislar. Agora em abril parece que tem alguma coisa aí de um julgamento, aí de uma prisão em segunda instância, que também é atribuição do Congresso Nacional e não do Supremo. Então isso tem que ser parado. Os ministros do Supremo têm que entender que cada um tem que cumprir o seu papel. E essa cobrança nossa tem essa finalidade. O texto foi entregue ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O documento pede a destituição dos 4 ministros que votaram para equiparar a homofobia como crime de racismo. O texto do pedido de impeachment afirma que os magistrados atuaram em desacordo com a separação dos poderes, na medida em que legislam no lugar dos parlamentares eleitos diretamente pelo povo para o exercício dessa função. Não só se tem tratorando completamente a competência do Legislativo, como também ministros falando em retroatividade da lei penal, não em benefício do réu, mas o contrário, né? Justamente você pagar por um crime de uma conduta que você cometeu antes dessa conduta ser criminalizada, ou seja, uma bizarrice completa em que você pode, por exemplo, para dar um exemplo esdrúxulo aqui, vamos supor que amanhã o Supremo Tribunal Federal decida que pintar o cabelo de vermelho é crime. Se eu pintei o cabelo de vermelho há 10 anos atrás, eu vou ser preso hoje por causa disso, em um tipo penal criado por analogia no Supremo Tribunal Federal. Uma das primeiras coisas que você aprende no direito, qualquer primeiro-ministro de direito sabe que você não legisla por analogia, você não faz interpretação extensiva de legislação penal, porque a legislação penal, o direito penal é a última ratio, é o último recurso que o Estado tem para te punir, é o Estado de fato te enjaulando, te utilizando o máximo de poder que tem, justamente porque é a mais gravosa, o mais gravoso dos ramos do direito, é o direito penal. Tem de ter interpretação estrita e a partir do momento que, por analogia, o Supremo cria um tipo penal, se abre margem para tudo quanto é outro tipo de coisa, seja na legislação tributária, seja na legislação civil, em todo qualquer outro ramo do direito. Se no penal pode, em todos vai ser possível. Relevante ressaltar que, com a presente denúncia, não se pretende discutir o mérito da aludida decisão judicial, mas a conduta dos julgadores, diz o texto do pedido de impeachment. Atitudes de ministros que não dignificam, não honram o elevado cargo que ocupam, essas atitudes precisam ser combatidas. E um detalhe muito importante, nós estamos aqui para, de fato, cumprir a Constituição Federal, porque no seu artigo 49, inciso 11, deixa claro que é competência exclusiva do Congresso Nacional zelar, preservar pela competência legislativa. Essa competência é nossa. Uma vez que está havendo uma usurpação de competência, nós temos que usar os remédios necessários que nos cabem, de fato, para dizer não ao ativismo judicial. E é isso que estamos fazendo aqui. Simples assim. Simples assim. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, é alvo de uma investigação da Receita Federal. Nós estamos falando de um relatório fiscal da Receita Federal. Este relatório foi divulgado pela revista Veja, mostra a movimentação financeira do ministro Gilmar Mendes e nós também tivemos acesso. Um documento da equipe especial de fraudes da Receita Federal aponta possíveis fraudes de corrupção, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio ou tráfico de influência. O documento destaca que serão analisados o contribuinte Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, a mulher dele, a advogada Guiomar Feitosa Mendes, e seus relacionados, conexões com empresas, sócios, familiares. A contribuinte Guiomar Feitosa, é a esposa do ministro Gilmar Mendes, possui indícios de lavagem de dinheiro.
tendo recebido valores de distribuição de lucros dividendos em sua declaração de pessoa física, sem correspondência na escrituração contábil, que seria então a declaração do escritório dela. São 3 movimentações. A de 2014 no valor de aproximadamente 3 milhões, em 2015 de 2.900.000 reais e em 2016 de 2.700.000 reais. A Receita Federal vai apurar se houve ato ilícito de auditores que apontaram uma suposta fraude do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e da mulher dele, Guiomar. O presidente do Supremo pediu então apuração ao secretário especial da Receita Federal, Marco Sintra, ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e à procuradora-geral da República, Raquel Dodge. Este auditor afirma que a investigação de autoridades é dever funcional da Receita, seguindo convenções internacionais. É absolutamente normal que a Receita Federal faça esse tipo de investigações. O Brasil é signatário da Convenção da ONU de Combate à Corrupção, além de outros tratados internacionais, que define o que é uma pessoa politicamente exposta, como é um ministro do Supremo Tribunal Federal, como é o presidente da República, os ministros do governo, e essas pessoas politicamente expostas devem ser submetidas a um rigor fiscal maior, porque elas estão, na definição do tratado internacional, expostas mais fortemente à corrupção, portanto, devem ser, sim, submetidas a um rigor fiscal maior. Então, é absolutamente normal que a Receita faça esse tipo de investigação. Voltando ao Supremo, a bola da vez é Gilmar Mendes. Os auditores da Receita Federal meteram o dedo na ferida, ou melhor, enfiaram a mão no vespeiro, ou pior, entraram na suprema caverna profunda e escura, infestada por morcegos, vampiros contaminados. Virou uma guerra, auditores da Receita e juristas engrossam o coro contra Gilmar Mendes. O Sindifisco, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, soltou uma nota duríssima na qual parte diretamente para o enfrentamento com o ministro Gilmar Mendes. Diz a nota: o Sindifisco Nacional, entidade que representa os auditores fiscais da Receita Federal, manifesta profundo repúdio e resignação com as expressões pelas quais o ministro Gilmar Mendes, por meio de diversos veículos de comunicação, tem se referido à Receita Federal e ao seu corpo funcional nos últimos dias. Temos assistido atônitos a um magistrado da mais alta corte do país proferir impropérios e acusações da maior gravidade sobre a instituição e seus auditores fiscais, classificando-os por termos como milícias, bando e jogando ao vento especulações vazias acerca da existência de achaques e de um suposto mercado de dossiês. Esse espetáculo deprimente contrasta com o papel e as responsabilidades de quem está investido do nobre encargo de zelar pelo respeito à Constituição Federal. Sem nenhum lastro fático, Gilmar Mendes cria uma temerária narrativa de que a Receita Federal teria se transformado num órgão de pistolagem a serviço de juízes e promotores, referindo-se de maneira inusitadamente ofensiva ao Ministério Público Federal e aos magistrados responsáveis pelos julgamentos atinentes às operações Lava Jato e Calicut. Segundo o ministro, teria havido uma encomenda desses órgãos junto a auditores fiscais, que estariam atuando à margem da lei e à revelia do órgão. Modesto Carvalhosa, famoso e sempre certeiro jurista, também aproveitou para descascar a postura de Gilmar Mendes. Diz ele: a Receita Federal é hoje integrante fundamental da Força-Tarefa da Lava Jato, juntamente com o Ministério Público e a Polícia Federal. Sem ela, grande parte dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro não seriam apurados. Apoiamos totalmente a Receita Federal na investigação das fraudes contra os corruptos. Servidores públicos, ministros ou não, e contribuintes do setor privado devem ser igualmente fiscalizados pela Receita. A sociedade, a cidadania não permite que crimes de corrupção e fraudes fiscais sejam escondidas. Carvalhosa destaca trecho da nota do Sindifisco e continua: vamos nos pronunciar nas redes sociais em apoio aos servidores da Receita Federal e ao excelente trabalho que tem feito ao nosso país. Não podemos aceitar essa campanha do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, contra verdadeiros heróis nacionais. É impossível alguém compreender de forma ampla um grande conjunto de ilícitos como esse que investigamos aqui,
do dia para a noite. E em se tratando de um mandato de 2 anos, é muito provável que essa pessoa priorize o que de fato é a prioridade da Justiça Eleitoral, né, que são as eleições, as fraudes eleitorais, as propagandas indevidas, os registros que não deveriam acontecer. Aliás, tem vários artigos da lei que determinam que a Justiça Eleitoral deve dar prioridade para esses outros casos. Ou seja, os casos de corrupção e de lavagem de dinheiro que são tão importantes para a sociedade iam ficar num segundo plano, não é verdade? Exato. Vamos pensar aqui concretamente para ilustrar isso. Digamos que seja essa a decisão do Supremo. Olha, todas as investigações de corrupção e lavagem da Lava Jato, em que haja também a alegação do réu de que houve um Caixa 2, vão para a Justiça Eleitoral. Digamos que essa decisão seja tomada agora no dia 13 de março, demore um tempo para esses casos irem para a Justiça Eleitoral e a Justiça Eleitoral começa a receber isso outubro, segundo semestre desse ano. Recebeu esses casos, começou a investigar, vai demorar meses só para simplesmente ler tudo que existe na investigação para começar a conectar os pontos. Nisso já se passou 1 ano, 2 anos, no ano de 2020 já é um ano onde vai novamente existir campanhas, novamente existirá pleitos, no caso eleições municipais, e esse será o foco da justiça. Aí para tudo, a investigação é interrompida. Aí só vai se retomar isso no ano de 2021. Aí muitos dos ilícitos cujas provas poderiam ser coletadas, os investigados já souberam que estavam sendo investigados, destruíram suas evidências, fugiram para o exterior. Ou seja, você perde oportunidade de produzir prova. E aí corre o risco da prescrição pela demora, não é verdade? É exatamente isso. E para entender um pouco melhor, então a gente tem o problema de mandar para a Justiça Eleitoral porque a Justiça não é aparatada, não tem o perfil institucional para investigar, para processar e para punir crimes complexos como de lavagem de dinheiro e de corrupção. Aliás, esses crimes são tão complexos que a própria Justiça Federal, como na Justiça Federal onde trabalhava o ministro e ex-juiz federal Sérgio Moro, foram criadas varas especializadas só para isso, varas que só trabalham com isso, porque mesmo quando você toma pessoas que trabalham permanentemente com análise e investigação de crimes, esse trabalho de investigar corrupção, lavar dinheiro, tem que ser especializado. E aí você vai para outra justiça que tem outra especialidade, ou seja, a gente não pode esperar que crimes de corrupção e lavagem de dinheiro vão ser investigados e punidos de modo adequado. Não por má vontade de juízes eleitorais ou promotores eleitorais, de modo nenhum, mas por ausência de especialização, de aperfeiçoamento e de perfil institucional. E de estrutura, né? Toda a estrutura dos tribunais regionais federais, dos próprios serviços que são acessórios, eles existem e funcionam na justa medida para dar uma resposta às eleições. Quando você traz para eles um mundo novo, do dia para a noite, de ilícitos complexos para investigar, é quase certo que esses ilícitos não vão ser investigados e processados em tempo. E é por esse motivo que tantos investigados defendem que suas investigações devem ir de mala e cuia, né, de corrupção, lavagem e Caixa 2 para a Justiça Eleitoral. Gente, isso chove agora. Todo investigado que está sendo investigado por corrupção quer pedir para o Supremo Tribunal Federal, para as outras instâncias, mandarem os seus casos para a Justiça Eleitoral, justamente por conhecerem esse cenário maior e por saberem que eles têm uma chance muito menor de serem punidos se os seus casos forem para a Justiça Eleitoral. E quem está rindo à toa com o Supremo é o ex-senador petista Lindbergh Farias, que teve mais um inquérito no Supremo Tribunal Federal arquivado por Gilmar Mendes com a alegação de falta de provas. Em maio do ano passado, o ministro Dias Toffoli arquivou um inquérito no qual o petista era acusado de irregularidades na gestão do Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu, Previne, quando foi prefeito da cidade. Ao determinar o arquivamento do caso após longa apuração, o hoje presidente do STF concluiu que não foram encontradas provas do então senador. Esta semana, o ministro Gilmar Mendes também determinou o arquivamento de um inquérito no qual Lindbergh era acusado de crime de responsabilidade, fraude em licitação e corrupção passiva. O petista, que segundo alertou o atual governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que também é médico, volta e meia saliva muito e fica com as pupilas muito dilatadas, teve sua candidatura impugnada por contas reprovadas. Eu não dirijo a ele como senador, mas como médico. Sabe por quê, senhor presidente? Porque eu tenho notado que ele ultimamente está salivando muito, com as pupilas muito dilatadas. Ele deveria primeiro apresentar as que condições ele está aqui no plenário para poder aqui se enfrentar um debate de conteúdo.
Esta é a realidade. Que é isso? Gente, falta de respeito. De acordo com a lei da ficha limpa, candidatos condenados em órgãos colegiados, a exemplo dos tribunais de contas, ficam inelegíveis por 8 anos. O ex-senador Lindbergh também é conhecido pelos apelidos de Feio e Lindinho nas planilhas de propinas da Odebrecht. Dias atrás, alertamos aqui no canal que tem muita gente de rabo preso com o ex-operador financeiro do PSDB, Paulo Preto, que foi preso recentemente em mais uma ação da Lava Jato executada pela Polícia Federal. No ano passado, quando Paulo foi preso, ameaçou revelar tudo o que sabe, inclusive quem eram seus sócios da conta descoberta na Suíça, contendo 132 milhões de reais em valores atuais, e foi então libertado por um habeas corpus do ministro Gilmar Mendes, do STF. O ministro chegou a emitir 2 habeas corpus em um só mês para manter o tucano em liberdade. Pois bem, Paulo Preto continua sendo um perigo a muita gente graúda, incluindo políticos e ministros togados, se continuar preso. Ele não esconde que poderá abrir o bico se for mantido trancafiado. Foi assim que se livrou da cadeia no passado e pretende se livrar hoje. O ex-operador já enviou um pedido para Gilmar Mendes libertá-lo da cadeia. Tudo às escondidas, em segredo de justiça. Um absurdo. Deltan Dallagnol, procurador da República, questionou então o motivo do processo correr em segredo de justiça. Disse ele em seu Twitter: reclamação de Paulo Preto dirigida para o ministro Gilmar Mendes contra sua prisão está, embora pareça absurdo, em segredo de justiça. Não conseguimos ver o teor e o processo é físico e não eletrônico. Teria sido levada em mãos para o ministro? Deltan ainda citou 5 pontos bastante estranhos envolvendo o processo. Diz ele: 1. Está em segredo de justiça. 2. Só tem as iniciais de Paulo Preto e não o nome completo. 3. É física e não eletrônica. 4. Suprime 2 instâncias, TRF e STJ. 5. Viola juiz natural, ministro Fachin. A sociedade brasileira não aguenta mais essas manobras capciosas e acompanha atentamente o desenrolar de mais esse episódio que joga na lama a justiça brasileira. Lembrando que o jurista Modesto Carvalhosa está empenhado em levar adiante os pedidos de impeachment dos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, que o ex-presidente do Senado arquivou. Eles se juntarão ao novo pedido de impeachment do ministro Dias Toffoli para serem levados adiante na casa. Carvalhosa escreveu em seu Twitter: os pedidos de impeachment dos ministros do STF serão novamente protocolados no Senado. De nada adiantou o ex-presidente daquela casa arquivá-los. Ninguém aqui desiste de salvar o Brasil. Quanto ao pedido de impeachment do presidente do STF, ministro Dias Toffoli, Carvalhosa explicou em vídeo. Ele próprio, Dias Toffoli, em despacho realizado a questão de um mês, declarou claramente que o Poder Judiciário, ou o Supremo Tribunal Federal, não poderia tratar de assuntos de regimento interno do Senado. E dessa vez ele determinou como é que ia realizar a sessão. Trata-se, portanto, de um crime de responsabilidade e trata-se, portanto, de abuso das suas prerrogativas, uma quebra absoluta de decoro na conduta como presidente do Supremo Tribunal Federal, criando, portanto, aí um precedente que a sociedade brasileira, o povo brasileiro, não admite. Daí a razão porque foi protocolado, vai ser protocolado amanhã o pedido de impeachment desse magistrado. Carvalhosa complementou: não é hora para descanso. Enquanto o Brasil não estiver novamente nos trilhos, avançando, ninguém descansa. Lava a toga e fim da PEC da Bengala já. Ou um cabo e um soldado, mais prático, eficiente, barato e indolor. Pelo menos 100 milhões de reais. Esse é o valor que Paulo Preto, ex-operador financeiro do PSDB, guardava em 2 imóveis aqui em São Paulo. Ele foi preso hoje durante mais uma etapa da Operação Lava Jato, que teve origem em Curitiba, no Paraná. As investigações são baseadas em informações e documentos colhidos no sistema de propinas da Odebrecht.
A fase de número 60 da Lava Jato também tem como base a delação premiada do empresário Adir Assad. Paulo Preto foi preso por agentes da PF. Segundo a investigação, o ex-diretor da Dersa, a estatal que administra as estradas paulistas, disponibilizava valores em espécie ao setor que comandava o pagamento de propinas dentro da Odebrecht. As transações investigadas superam 130 milhões de reais, que são o saldo de contas controladas por Paulo Preto na Suíça. Dinheiro que, de acordo com os agentes, era repassado pela Odebrecht por meio de offshores no exterior. Os investigadores descobriram que Paulo Preto guardava uma fortuna de pelo menos 100 milhões de reais. É a maior quantidade de dinheiro já revelada pela Lava Jato e atribuída a uma só pessoa. Adir Assad revelou que Paulo Preto possuía cerca de 100 ou 110 milhões de reais no Brasil em espécie, em notas. Então, imaginem todos aqui o volume desse dinheiro, é muito volume. E esse dinheiro ele estava condicionado em 2 endereços. Estava condicionado no endereço numa residência em São Paulo e também num apartamento que, segundo revelado por Adir Assad, era o local onde Paulo Preto tinha um bunker para guardar as propinas. Não nos remete aqui o bunker conhecido como bunker de Gedel, da família Gedel, que foi alvo de uma fotografia e escandalizou a população brasileira muito recentemente. Mas aqui, se nós formos levar em consideração, talvez o bunker de Paulo Preto tivesse o dobro do dinheiro do bunker de Gedel. O bunker do ex-ministro Gedel Vieira Lima foi descoberto em setembro de 2017. O dinheiro, cerca de 51 milhões de reais, estava em malas e caixas num apartamento de Salvador. E, de acordo com a investigação, Paulo Preto mantinha um hábito peculiar para que as notas não estragassem. O escárnio era tão grande que Adir Assad revelou que não conseguiu buscar todos os valores por si. Então mandou emissários buscarem dinheiro nesse endereço de Paulo Preto. E esses emissários falaram, olha, às vezes a gente ia buscar o dinheiro nesse apartamento, tinha um quarto só para guardar notas de dinheiro. Só que como era um quarto úmido, algumas vezes a gente via Paulo Preto colocando as notas de reais para tomar sol, porque senão elas emboloravam. Isso foi revelado por auxiliares do Adir Assad. O delator Adir Assad conta que usava uma perua para retirar valores em espécie e chegava a carregar de 12 a 15 malas de viagem cheias de dinheiro com cerca de 1,5 milhão de reais cada. Os fatos relatados por Assad teriam ocorrido entre 2010 e 2011. Esta é a terceira vez que Paulo Preto é preso. Nas 2 anteriores, foi solto por decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Na Justiça de São Paulo, Paulo Preto já é réu em 2 ações penais envolvendo as obras do Rodoanel Sul e do sistema viário no estado. Ele é acusado de formação de cartel, enriquecimento ilícito e desvio de dinheiro. A defesa nega todos os crimes.